Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, galera do bem? Tamo junto, mais uma semana. E nessa semana a gente vai continuar falando sobre função. Semana passada falamos sobre função polinomial de primeiro grau, ou seja, são as funções que são determinadas por expressões de primeiro grau. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre função polinomial de segundo grau ou função quadrática. Beleza? Tamo junto. Vamos lá para a nossa arena de resoluções. Lá onde a criança chora e a mãe não vê. Ó, 1, 2 e 3. Beleza. Tá aqui, ó. E... Muito bem, pessoal. Neste dia, falaremos sobre função polinomial do segundo grau, tá? Ou simplesmente função quadrática. Ó, função polinomial do segundo grau, também chamada, pessoal, carinhosamente como função quadrática, tá? Função quadrática. Beleza, pessoal. Uma função do segundo grau, ela é toda função nesse formato aqui, ó. Toda função na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Ah, eu esqueci de botar um f de x. Beleza? Ficou meio apertadinho, mas é isso aí. Então, olha, toda função nesse formato. Então, repara que o a é conectado a x ao quadrado, b é conectado a x e o c é o cara sozinho. Vejamos um exemplo. Eu vou até escrever de novo aqui, que ficou muito apertadinho. Ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou, você sabe, né? Porque você aprendeu na outra função, que eu posso escrever f de x ou y, né? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quer dizer a mesma coisa. Então, vamos aqui a exemplos. Por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 6. Nessa função, se você comparar com essa função aqui, e se você já percebeu que os coeficientes a, b e c, eles são os mesmos, tá, pessoal? Da equação do segundo grau. Então, a é igual a 2, b é igual a 5 e c é igual a 6. Tudo bem, pessoal? Vamos a mais um exemplo aqui rapidinho, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 9. Opa, professor, tá faltando esse termo aqui, né? Exato, tá faltando o termo b. Então, eu vou dizer que a é igual a 1, b é igual a 0 e c é igual a menos 9. Tudo bem, pessoal? Então, toda função que seja regida, que seja administrada, que seja influenciada por uma expressão que tenha um x elevado a 2, é chamada de função quadrática. Beleza? Então, para que servem esses caras, pessoal? O a e o b e o c. O a, se ele for maior do que zero, ele vai indicar que eu tenho concavidade para cima. Professor, o que é concavidade? Ora, quando você faz o gráfico de uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Parábola é isso aqui, ó. E concavidade é essa abertura. Então, se A for positivo, a abertura é para cima. Tudo bem, pessoal? Isso daqui é uma parábola. É o nome que se dá isso. Parábola ou curva parabólica. Então, nesse caso, a concavidade será para cima.
De outra forma, se A for negativo, ó, apaguei o quadro rapidinho, ó. Se A for menor do que zero, então nós teremos o quê? Concavidade para baixo, tá? Então você teria o seu gráfico assim, ó. Tá? Professor, o gráfico sempre será uma parábola? Sempre será uma parábola, tá? Para que serve o coeficiente C? O coeficiente C, pessoal, é o ponto de contato com o eixo Y, ó. Então, se aqui é Y, com certeza esse aqui é o ponto 0C. Ó, lembra que se está no eixo Y, o X sempre vai estar zerado, tá? Deixa eu mostrar aqui também na outra que eu dei aqui, ó. Se eu tenho o ponto de contato com o eixo Y, ó, continua sendo o ponto 0C. Tudo bem, pessoal? Professor, dá um exemplo numérico para a gente aí? Beleza. Vou dar para vocês um exemplo numérico. Imagina que eu tenha a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Vamos lá rapidinho? Quanto vale A nessa função? 1. Quanto vale B? Menos 5. Quanto vale C? 6. Então, eu tenho certeza que se eu for construir esse gráfico, o C, que é 6, vai ser o ponto de contato da minha curva parabólica com o eixo Y. Beleza, pessoal? E aí, só de eu saber essas coisas, isso já vai me ajudar bastante. Beleza? Deixa quietinho aqui do lado e a gente já volta a falar sobre isso. Uma outra coisa importante numa função quadrática é calcular os zeros da função. Zeros da função. Esse termo não é um termo desconhecido para vocês, porque nós aprendemos na outra função que o que é um zero da função? O zero da função são valores que fazem com que y seja igual a zero. Por isso que eu chamo de zeros da função. Em outras palavras, são as raízes da expressão quadrática. Ok? Além de ser as raízes, essas raízes, guarda isso, elas serão o ponto de contato com o eixo X. As raízes serão o ponto de contato com eixo X. Tá? Então, por exemplo, na função anterior, nós tínhamos lá f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos calcular os zeros da função ou vamos calcular as raízes da função? Isso é a mesma pergunta? E como é que eu calculo isso? Eu calculo isso, calculamos fazendo y igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficar x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou fazer y igual a zero, né? Só que é a mesma coisa que y. Se eu fizer aquilo ali igual a zero, isso virou uma equação. A equação a gente sabe resolver. Eu vou resolver essa equação aqui. Estou calculando os zeros da minha função. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6.
Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Ó. Descobri quanto vale delta. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos o B, menos 5. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2A. 2 vezes 1. X é igual a 5, mais ou menos 1 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ter duas soluções aí, ó. X' é igual a 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. E x duas linhas é igual a 5 menos 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Tudo bem? Então, esses são os zeros da minha função. Automaticamente, eles serão os pontos de contato com o eixo x. Ele vai tocar o eixo x no ponto 2, 0 e no ponto 3, 0. E, professor, y está zerado, né? Com certeza. Y está zerado porque eu já zerei lá em cima. Então, vamos voltar naquele exemplo anterior? Você me viu no exemplo anterior? Eu tinha lá x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu tinha, nesse exemplo aqui, eu estava mostrando para vocês que o C é o ponto de contato com o eixo Y. Qual é o ponto de contato com o eixo X? Os zeros da função. Então, olha só. O meu A é positivo, não é? Se o meu A é positivo, concavidade para cima. Ó. E esse número aqui vai ser um zero da função, que é 2. Tá? E o outro zero da função, 3. Acabou, meu amigo. Tá feito a sua parábola. Já te dá um bom esboço, né? Tem coisa que eu posso calcular aí ainda? Tem, que inclusive é um ponto muito importante. Esse ponto mais baixo, repara que a minha função, ela vem assim, ó, caindo, 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 chega que ela começa subindo, 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 subindo. O que significa que toda função quadrática, ela tem um ramo decrescente e um ramo crescente. Existe uma linha imaginária que passa aqui pelo centro, tá? Esse carinha aqui ele é chamado de eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele tem esse nome porque o desenho para o lado direito é igualzinho o desenho para o lado esquerdo. Inclusive, eles têm a mesma distância do eixo de simetria. Ok, pessoal? E aqui eu tenho o que nós chamamos de vértice, que se a concavidade for para cima, ele é o ponto mais baixo da minha função. E é legal calcular esse cara. Esse cara é conectado a um valor x, obviamente, e conectado a um valor y, tá? Aliás, todos os pontos num gráfico são conectados a x e a y. Só que esse x e esse y tem um nomezinho especial. Eu não chamei isso daqui de vértice, tá? Então, esse x aqui ele é chamado de xv, ou seja, x do vértice. E esse y é chamado de yv, ou seja, y do vértice. Professor, é difícil calcular isso? Não. Tudo que tem fórmula é fácil. X do vértice tem uma formulazinha. Menos b sobre 2a. E y do vértice tem uma formulazinha. Menos delta sobre 4a. Vamos calcular esses dois valores? Então, vamos lá. X do vértice, menos b sobre 2a. Então, olha o b aqui. É menos 5. Esse menos é da fórmula, tá, pessoal? Menos 5 sobre 2 vezes 1. Menos 5 dá 5. Sobre 2, ó. Ah, x do vértice é 5 sobre 2. Então, aqui, ó, 5 sobre 2. Pode escrever 2,5, professor? Pode sim. Se você percebeu, o x do vértice também é a metade do caminho entre as raízes. Claro, isso aqui não é um eixo de simetria. Eu não disse que o espaço daqui para cá é o mesmo daqui para cá?
outra maneira de você achar o x do vértice é fazer a média aritmética das raízes. Ó, os meus zeros da função, ou raízes, foi 2 e 3, né? 2 mais 3 dividido por 2, 5 sobre 2. Mais fácil, né, pessoal? Mas guarda essa fórmula aqui também. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Nós calculamos o delta neste outro quadro aqui, ó. 1. Então, menos 1 sobre 4 vezes 1, que é igual a menos 1 quarto. Beleza, pessoal? Então, aqui vai ser menos 1 quarto. Pessoal, esse gráfico tem tudo aquilo que nós precisaríamos. Tudo bem? Então, agora você já sabe construir um gráfico de função quadrática, você sabe o que é um x do vértice e o que é um y do vértice. Beleza? Eu vou mudar aqui a gente para a nossa lista e vou dar alguns exemplos lá na lista que você vai trabalhar essa semana, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, deixa eu falar com vocês sobre máximos e mínimos. Em termos de função, toda vez que você escutar a expressão lucro máximo, potência máxima, valor máximo ou lucro mínimo, potência mínima, valor mínimo, a função que estuda isso é a função quadrática, pessoal, tá? Então, por exemplo, se você tem uma concavidade para baixo, repara que esses valores vão ficar indo para cá para sempre, tá? Só que aqui é o máximo que ela pode chegar. Obviamente, eu tenho o que aqui, pessoal? Um y do vértice e um x do vértice. Então, esse ponto aqui, que é o vértice, também é chamado de ponto máximo. É um outro nome para ele, tá? Ponto máximo. Se eu tenho uma concavidade para cima, tá? Então eu tenho aqui, ó, um ponto mínimo, mas ele continua tendo um x do vértice e um y do vértice. Então isso aqui é um valor mínimo. Ou ponto mínimo. Você vai ver que muitas questões de função quadrática, eles pedem muito essas coisas de ponto máximo e ponto mínimo. A única dúvida é se ele está pedindo x do vértice ou y do vértice. Então eu vou te dar o caminho das pedras agora. Se a pergunta for, presta bem atenção, calcule o valor máximo. Ou a pergunta poderia dizer, calcule o valor mínimo. Ele está fazendo uma referência ao y do vértice. Por quê? É no y que eu tenho os valores de máximo e mínimo. Ó, mínimo, máximo. E o x, pessoal? Ele faz o quê? A pergunta no x seria o seguinte. Em que condições chegamos ao valor máximo ou mínimo? Chegamos ao valor máximo ou mínimo. Tudo bem, pessoal? Repara bem a diferença, amigão. Um pergunta direto o valor máximo. O outro pergunta, em que condições chegamos a esse valor máximo? Beleza? Deixa eu dar um exemplo prático sobre isso. Imagina que eu tenha função assim. Um exemplo, tá? Na função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, calcule o vértice. Pô, calcular o vértice, ele está dizendo, ó, eu quero saber quem é o x do vértice
e o y do vértice, tá? Então, aqui não tem dificuldade. Como é que eu calculo, professor? É fórmula. X do vértice menos b sobre 2a. Não preciso nem calcular raízes, né? X do vértice menos 6, porque b vale menos 6, sobre 2 vezes 1. A vale 1, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, aqui eu tenho 3. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. É bem verdade que eu poderia também pegar o x do vértice e aplicar aqui, tá? Se você pega o x do vértice e aplica na função, o resultado é claro que seria o y do vértice. Tá aí. Vou resolver dessas duas maneiras. Bom, primeiro eu tenho que calcular o delta. Vou calcular aqui no cantinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta é igual a 36, né? Menos 32. Delta é igual a... Opa, tô sumindo aqui, ó. Voltei. Igual a 4. Então, o y do vértice vai ser menos delta, menos 4 sobre 4a. A vale 1, ó. Então, vai ficar menos 4 sobre 4, que é igual a 1, beleza? Y do vértice é igual a 1. Tá aí, ó. Calculei o meu vértice, que eu posso escrever assim ou assim, ó. 3 e 1. Óbvio, né? Primeiro o valor x, depois o valor y. Outra pergunta que poderia ser feita aqui seria, repara uma coisa, a concavidade dessa função é para cima ou para baixo? Ah, professor, concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, então, ele poderia perguntar assim, ó, determine o valor mínimo. Quem é o valor mínimo, pessoal? Y do vértice. Aí ele poderia perguntar, em que condições chegamos ao valor mínimo? X do vértice. São duas perguntas que poderiam vir dessa forma, tá? Beleza? Então, aqui seria 3 e aqui seria 1, tá? Show de bola? Deixa eu construir esse gráfico logo. Vamos fazer mais esse exemplo aí. Construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Tá? Então, ó, como é que a gente constrói gráfico de função quadrática? O que é que nós combinamos? Olha direto para o C. O C é 8. Já sei que toca a função no número 8. A concavidade é para cima, porque A é positivo. A positivo. Concavidade para cima. Na questão anterior, na lista anterior, na folha anterior, nós vimos o seguinte, que delta não é 4, então eu quero calcular as raízes. Ou calcular os zeros da função. Vamos calcular aqui, ó, os zeros da função. Porque eles serão os pontos de contato com o eixo x. Então, os zeros da função, eu tenho que x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Delta é igual a 4. Está na folha anterior, né? Então, vamos lá. X é igual a menos o b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, menos 6, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2a.
que é igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então, x, primeira solução. Vamos fazer o mais e depois o menos. 6 mais 2 sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. X, segunda solução. 6 menos 2 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, vai ser 2 e 4. Beleza? Falta calcular o quê, pessoal? O vértice, tá? Falta mesmo? Falta nada. Eu já tinha calculado esse vértice aqui, ó. X do vértice 3, Y do vértice 1. Ó, X do vértice 3, Y do vértice 1. Cara, o gráfico está simplesmente completo, tá? Deixa eu ir lá para a lista que eu passei para vocês, para nós fazermos algumas questões juntos. Eu vou ir lá para a lista número 24. Olha aí, ó. Eu vou fazer aqui mesmo. Assim eu não preciso ficar trocando toda hora de tela. Olha só. Questão número 1. Dadas as funções quadráticas abaixo, determine ABC. Brincadeira, né, pessoal? Letra A. A função é f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 8. Olha lá, pessoal. Quanto vale A? A igual a 2, B igual a menos 3, C é igual a 8. Vou fazer a B também, ó. F de x é igual a 6 menos 4x mais x ao quadrado. Eu só inverti, né? A é esse cara, B é esse cara e C é esse cara aqui. Beleza? Então, eu vou ter lá A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C igual a 6. As outras duas eu deixo para você trabalhar e a gente tirar dúvida na monitoria. Segunda questão. Dada a função quadrática f de x igual a 3x ao quadrado, menos, aqui é um menos, tá? Menos 4x mais 1, determine f de 1. Poxa, pessoal, o que é f de 1? Colocar 1 dentro da função. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 1. Então, f de 1, obviamente, eu vou fazer a potência primeiro, depois as multiplicações. 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 1. Ó, 3 com menos 4, menos 1. Mais 1. Tá? 3 menos 4, menos 1. Menos 1 com mais 1 vai dar quanto? F de 1 é igual a 0. Ó. Detalhe, tá, pessoal? Se você aplica um valor e ele dá 0, eu já sei que ele é uma das raízes dessa função. Tá? Questão número 3. Determine, se existirem, para existir delta tem que ser positivo, os zeros da função. Então, vamos lá. Letra A. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x. O que vai ser o zero da função, pessoal? São as raízes. Transforma esses três itens em equação de segundo grau, falando que f de x é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Lá da nossa aula de equação de segundo grau, a gente sabe resolver isso aqui sem Bhaskara. Está faltando o termo C, né? Como C é igual a zero, o que nós vamos fazer? Fatorar. Se esqueceu, volta lá. A aula está gravada. Assiste essa aula de equação de segundo grau de novo. Então, vamos fatorar isso aqui.
Isso é x que multiplica x menos 3. Estou fazendo uma distributiva às avessas, criando essa equação chamada de equação produto. Se isso vezes isso dá zero, ou o primeiro cara é zero, ou x menos 3 é igual a zero, tá? Logo, então, x igual a 3. Então, os zeros da função são 0 e 3. Tudo bem, pessoal? Questão número 4. Isso aí são exemplos que você vai tendo. E aí você, na hora de resolver a lista, já sabe exatamente o que fazer. Questão número 4, pessoal. Determine a concavidade de cada função quadrática. Quem é que diz a concavidade? O A. Então, eu vou fazer a letra A e a letra B você faz, tá? F de x é igual a x ao quadrado menos 3x. Determina quem é quem, ó. A é igual a 1, B é igual a menos 3. A é maior do que zero, ó. Então, concavidade para cima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu dar um stop e voltar para cá. O que eu quero falar para você é o seguinte: assista essa aula quantas vezes for necessária. Primeiro, resolva os exemplos que eu dei na aula, até que você compreenda, leia, reflita, depois vá para a sua lista e tente resolver. E um abraço, até o nosso momento síncrono, beleza? E lembre-se, você não está sozinho, eu estou contigo, a tua guerra é minha guerra. Um abraço.